qual que era a estrutura desse teatro, né? A estrutura, aqui a gente falou um pouco mais do tema, do comportamento do Gil Vicente. E em relação à estrutura, a gente tem aí... Bom, vamos pensar o que a gente tem, né? Não vou falar de cara assim. É um teatro popular, né? Aqui eu não escrevia, mas a gente sabe, teatro popular vicentino. Se ele era voltado para a população, ele precisava ter uma linguagem simples, né? Que se ele coloca aquela linguagem extremamente rebuscada, as pessoas não iam conseguir compreender. Então tinha uma linguagem simples para que as pessoas pudessem compreender. A gente ainda está num período que a oralidade é muito forte, a oralidade é o falar, né? Eu já comentei com vocês que tem a máquina de Gutenberg, os livros começaram a ser produzidos, mas demora, né? Para ter a democracia do acesso ao conhecimento, até hoje demora, né, gente? Então, não era ainda tão fácil assim ter tantos livros. Então, o que ele fazia era usar versos curtos. Por quê? Porque os versos curtos facilitavam a memorização. Então, usava, por exemplo, redondilhas maiores, 7 sílabas métricas, redondilhas menores, 5 sílabas métricas, tá bom? Então, linguagem simples, versos curtos. Usava também o quê? Alegoria. O que é alegoria, Giane? Seguinte, a alegoria, basicamente, não é uma aula de alegoria, é uma sequência de metáforas encadeadas sobre o mesmo tema. Nossa, não entendi nada. É o seguinte, você tem a metáfora, é o significado por comparação, né? Então, a Giane, que é uma flor, a Giane tem características da flor. Então, o que acontece? Você tem um personagem que é a metáfora de algo, outro personagem que é a metáfora de outro algo, e no geral você tem aí uma alegoria, você tem uma situação paralela. Então, o texto traz uma situação literal, mas paralelamente ele está tratando de outra situação. Então, por exemplo, a gente tem personagens nos textos dele que representam a igreja. Então, o personagem não é uma igreja falante, não é uma instituição, é uma pessoa. Só que é uma pessoa que está representando ali a instituição da igreja. Aí você tem outra pessoa que representa toda a bondade, outra pessoa que representa toda a maldade. Aí você tem essa pessoa que representa a bondade julgando essa que representa a maldade. O que você tem no final? Uma alegoria do juízo final. Então você tem como se fosse um anjo, o diabo e uma pessoa sendo julgada, uma alegoria, tá bom? Então ele tem muitas alegorias. Vou ler um trecho para vocês para ficar mais claro, senão eu fico falando e não fica tão legal, né? Então, pessoal, eu vou ler um trechinho para vocês verem o que é essa alegoria na prática, ficar mais claro, e também para já ir conhecendo um pouco da obra do Gil Vicente. Como é uma peça de teatro, a gente tem a descrição da situação e depois a fala, são diálogos, né? Então, é uma pessoa, um nome de quem fala e quem fala. Nessa peça, por que ela é tão famosa, tão conhecida e interessante? Porque os personagens chamam todo mundo e o outro personagem chama ninguém. E com isso ele consegue fazer um joguinho de linguagem. Vamos ver. Situação. Entra todo mundo, homem como rico mercador, e faz que anda buscando alguma coisa que se lhe perdeu. Logo após ele, um homem vestido como pobre entra também. Esse se chama ninguém. Então veja que na peça a gente tem uma pessoa que entra vestida de rico e ela chama todo mundo, uma pessoa que anda vestido de pobre e chama ninguém. Aí começa o diálogo. Ninguém diz: que andas tu aí buscando, procurando? 1000 coisas ando a buscar, delas não posso achar, porém ando porfiando, ando lutando, por quão bom é lutar. Como has, cavaleiro? Como é o seu nome? Eu hei todo mundo, o meu nome é todo mundo, e meu tempo todo inteiro sempre é buscar dinheiro, e sempre nisto me fundo. E eu hei como nome ninguém, e eu busco a consciência. Esta é boa experiência, de nato escreve bem isto. Escreverei, companheiro. Escreverei que ninguém busca consciência e todo mundo busca dinheiro. Então veja o que acontece nessa peça aqui nesse trechinho. A gente tem um personagem chamado todo mundo e um personagem chamado ninguém. Quando a gente coloca na frase, o diabo pergunta para o amigo dele como é que a gente vai contar essa história para alguém, como é que a gente escreve isso. Ele fala assim, o ajudante do diabo, é muito simples você escrever, todo mundo busca dinheiro, ninguém busca consciência. Então quer dizer, é claro que ele não estava falando aí dessas personagens apenas, ele estava falando também das pessoas, ele estava fazendo uma alegoria. É uma personagem que representa todo mundo e uma personagem que representa ninguém. Então fica aí uma crítica. Por causa de usar a alegoria, ele também, em muitos momentos do Gil Vicente, ele vai usar personagens que são tipos sociais.
Que é isso, Giane? É assim, ao invés dos personagens dele terem uma consciência, uma história individual, então tem mãe, pai, problemas psicológicos, ao invés disso eles vão estar ali para representar tipos sociais, então aquilo que a gente já comentou, representar classes. Então o personagem, por exemplo, ele representa a igreja, ele não representa uma pessoa específica que tem uma história individual, que tem um pensamento próprio, ele representa a igreja de modo geral. O outro personagem representa o clero de modo... Aliás, a igreja, claro, não, representa a nobreza de modo geral. Então, por exemplo, criticar a nobreza que se preocupa muito com o dinheiro, que não se preocupa com o povo, tá bom? Então, essa estrutura aqui que predominava nos textos do teatro vicentino, e sempre ele estava equilibrando aí uma crítica muito forte, mas sempre com humor. E por isso que ele vem bem nessa fase de transição, mesmo que essa influência teocêntrica, mas ao mesmo tempo que ele tem influência teocêntrica do moralismo, ele coloca fatos cotidianos. Então veja que a gente falou que ele teve 3 fases, e que na primeira fase ele falava mais da religião, por exemplo, representava altos pedaços de passagens bíblicas, e que depois, então, ele começa a criticar a sociedade. Para criticar a sociedade, ele precisa trazer costumes sociais para o seu texto, né? Então ele precisa falar, olha, o fulaninho está fazendo isso não é legal. Então a gente vê que as ações, os comportamentos da população, que não era tema antes de literatura, né, ficava de lado, começa a ser tema também. Então comportamentos, inclusive ruins, principalmente ruins para poder ser criticado, eles começam a aparecer aí no centro de texto. Então a gente tem o teocentrismo, que é o moralismo, mas a gente tem essa temática social que já aparece, tá bom? Por fim, o teatro dele também recusava a forma clássica. Recusa da forma grega clássica. Qual que é essa forma? A gente não estudou, porque a gente não estudou a literatura grega, então eu vou contar para vocês. Lá na Grécia é Aristóteles. Na Grécia tinha teatros. Ponto. Aristóteles era uma pessoa que escrevia sobre muitos assuntos, ele era um filósofo, e ele escreveu um livro que chama A Poética. Existe, eu tenho, se alguém quiser comprar, fica à vontade, quiser ler, é interessantíssimo. Nesse texto chamado A Poética, ele vai falar sobre como deve o autor proceder na sua obra. Então ele vai fazer uma obra, como que ele deve proceder, quais são as regras do teatro, quais são as regras do drama, as regras da lírica, ele vai falar sobre isso. E ele fala assim que existe uma regra chamada regra das 3 unidades no teatro. O teatro, ele tem que ser feito em um dia. O que é um dia inteiro? Não. A ideia é que na história não possa passar anos. Então a história tem que ser feita apenas em um espaço de um sol se pôr. Então quer dizer, tem que ser uma história que se passe num dia só. Tem que ter uma ação só, eu não posso ter várias ações, eu tenho que ter uma ação central e tem que se passar geralmente no espaço. Então eu tenho uma coisa bem focada, é uma ação, um espaço, um tempo. E uma tá ligada à outra, né? A gente sabe que, né, se a gente faz muitas ações, o tempo de acontecer num dia só. O Gil Vicente não tava nem aí, tô nem aí. Então, às vezes, passava dias, tinha muitos personagens, ele não se importava com isso. Então, só para falar que ele não usou a forma clássica, ele não fez essa repetição do clássico, ele fez uma inovação, fez algo diferente. Tudo bem? Então, fica aí o Teatro Vicentino pra gente saber esse equilíbrio entre um moralismo muito forte com humor. Tá bom, pessoal?